Bem-vindos ao debate. Hoje a gente analisa um ponto de tensão que surge a partir de um estudo longitudinal específico e, claro, das críticas que ele gerou. É sobre a relação entre a criação religiosa na adolescência e certos resultados da vida adulta. O estudo ele aponta associações positivas, como, por exemplo, menor uso de drogas e maior bem-estar psicológico. Só que críticas substanciais questionam não só a causalidade, mas principalmente a omissão de possíveis custos sociais negativos. Precisamente. E isso coloca a gente diante de uma questão central, sabe? Que vem direto do material que estamos analisando. Como é que a gente equilibra os potenciais benefícios individuais que o estudo sugere, tipo um jovem adulto que usa menos substâncias, com os riscos sociais que essa mesma pesquisa ignora, como a possibilidade de reforçar preconceitos, intolerância? Nossa análise hoje se debruça sobre o estudo Associations of Religious Upbringing, de Shen e Van der Weel. E, claro, as críticas que vieram depois. Exato. Eu vou abordar a perspectiva que valoriza mais as associações positivas que foram documentadas no estudo, ressaltando assim a força estatística de algumas correlações encontradas entre práticas religiosas na juventude e indicadores posteriores de saúde e bem-estar. E eu vou apresentar a visão mais crítica, argumentando que as conclusões sobre causa e efeito são frágeis por causa de limitações metodológicas importantes e, fundamentalmente, que, ao ignorar potenciais danos sociais, o estudo oferece uma perspectiva, assim, incompleta, levantando questões bem sérias sobre o balanço real entre benefícios e malefícios. Vamos então aos dados, né? O estudo de Shen e Van der Weel, que saiu no American Journal of Epidemiology em 2018, ele é robusto na escala. Acompanhou milhares de adolescentes, com idade média ali perto dos 15 anos, por um período longo, de 8 a 14 anos, usando dados de coortes bem conhecidas, o GUTS e o Nurses Health Study 2. E as associações que eles encontraram, elas chamam a atenção. Por exemplo, ir à igreja toda semana na adolescência se correlacionou lá na frente na vida adulta jovem com maior satisfação com a vida, mais afeto positivo, maior chance de fazer voluntariado, maior senso de propósito, de perdão. No campo dos comportamentos de risco, essa mesma frequência semanal se associou a uma menor probabilidade de usar maconha, começar a vida sexual mais tarde e ter menos parceiros sexuais. E resultados parecidos foram vistos para quem rezava ou meditava todo dia. Os autores, assim, foram bem cuidadosos com a estatística, usaram ajustes para múltiplas comparações e calcularam os chamados e-values. Para a gente entender, o e-value é como se fosse a força que um fator de confusão que a gente não mediu, algo fora do controle do estudo, precisaria ter para anular completamente a associação encontrada. Para alguns resultados, tipo uso de drogas e comportamento sexual, esses e-values foram bem altos, sabe? Indicando que precisaria de um fator externo muito, muito forte para explicar toda a correlação. Isso sugere que as associações são resistentes. Claro, causalidade é sempre um ponto delicado em estudo observacional, mas a força e a consistência dessas associações, elas apontam para potenciais efeitos protetores da participação religiosa que, eu acho, merecem nossa atenção. E chego a uma interpretação bem diferente, sabe? E alinhada com as críticas que a gente tem no material fonte. A questão da causalidade, para mim, é central. Primeiro, as limitações metodológicas são gritantes. Medir religiosidade com perguntas únicas sobre ir à igreja ou rezar é uma simplificação, assim, extrema. O que isso captura de verdade? Fé, pressão da família, necessidade de pertencer a um grupo, conformismo? A gente não sabe. Além disso, o estudo falha em controlar adequadamente um fator de confusão que é chave e que os próprios autores admitem como provável: a influência direta da religiosidade dos pais e o estilo parental que vem junto. A amostra, predominantemente branca, de um nível socioeconômico específico, filhos de enfermeiras, limita demais a generalização desses achados para outras populações. E não dá para a gente ignorar o viés do autorrelato, né? Jovens religiosos podem ter uma tendência maior a relatar comportamentos que são socialmente mais aceitos e aí subnotificar uso de droga ou atividade sexual. Isso tudo leva a gente para a hipótese do contexto social.
Talvez ir à igreja funcione só como marcador para a integração social, para suporte da comunidade, para supervisão dos pais, para uma vida mais estruturada. Não seria a religião em si, entende? Mas todo o pacote social que vem junto. Será que ambientes seculares, mas com níveis parecidos de estrutura e suporte, não poderiam produzir efeitos semelhantes? É uma pergunta que o estudo não responde. Mas a minha crítica mais, incisiva baseada nas análises é o foco seletivo e a omissão, que é gritante. O estudo celebra a possível redução no uso de maconha, mas fica em silêncio total sobre potenciais custos sociais gravíssimos. Cadê a análise sobre aumento de preconceito contra pessoas LGBTQIA+, ou contra mulheres, contra ateus, onde se discute a exclusão social, o dogmatismo, ou impacto na saúde mental de jovens de minorias dentro de comunidades religiosas que podem ser hostis? Essa omissão, ela não é pequena. Ela levanta justamente a questão central que a gente mencionou. Vale a pena um potencial benefício individual menos uso de maconha? Vá lá. Se o mesmo ambiente pode estar ligado a fomentar intolerância e exclusão. Ao ignorar essa dimensão, o estudo apresenta um quadro, na minha visão, perigosamente desequilibrado. Olha, eu reconheço que fatores de confusão são sempre uma possibilidade nesse tipo de estudo, nos observacionais. Contudo, a gente não pode ignorar que o estudo ajustou para um número bem considerável de variáveis. Fatores sociodemográficos, saúde da mãe, histórico de depressão, até mesmo os níveis anteriores dos resultados medidos, quando tinha esse dado. Isso ajuda a mitigar, por exemplo, a causalidade reversa. E eu insisto nos I velhos que estão lá detalhados na tabela 4 do artigo. Para anular completamente a associação entre ir à igreja toda semana e usar menos maconha, um fator não medido teria que estar associado tanto à frequência religiosa quanto ao uso de maconha por um fator de risco de 1,70. Isso depois de todos os ajustes que eles já fizeram. Um fator de 1,70 não é desprezível, mas também não é impossível, concorda? Especialmente quando a gente pensa em fatores complexos, difíceis de medir, como a dinâmica familiar e a influência específica dos pais ligada à religião, que, como a gente falou, não foram bem controlados. Sim, mas para iniciação sexual precoce, o I velho sobe para 2,45. Isso significa que esse fator de confusão não medido precisaria ter uma associação ainda mais forte com as duas coisas, a prática religiosa e o início da vida sexual, para explicar o resultado sozinho. São barreiras consideráveis, estatisticamente. Barreiras quantificadas, certo, mas não intransponíveis. E velhos dão uma medida da robustez contra um confundidor não medido, mas não eliminam o problema do confundimento residual por múltiplos fatores ou por aqueles que são, inerentemente difíceis de capturar. A crítica sobre a natureza da exposição, o que realmente significa ir à igreja, continua de pé. É a crença, a comunidade, a norma social. Sem entender o mecanismo, a inferência causal fica enfraquecida, né? O desenho longitudinal também é um ponto forte, eu acho. Ele estabelece que a prática religiosa na adolescência veio antes dos resultados na vida adulta jovem, o que fortalece a plausibilidade de uma influência causal, mesmo que não prove definitivamente. As associações, pelo menos para certos comportamentos de risco, são estatisticamente robustas e resistiram às análises de sensibilidade. Mas essa robustez estatística, em alguns pontos, não pode esconder a questão fundamental da seletividade e da omissão, que é central na crítica ao estudo, concorda? Por que essa ênfase tão grande na maconha, como aponta o material crítico? O uso de álcool e tabaco entre adolescentes também são problemas de saúde pública enormes, talvez com prevalência e danos de longo prazo até maiores. Por que a maconha vira a vilã principal na narrativa que parece emerger desses resultados? Bem, o estudo não focou só na maconha. Ele usou uma abordagem que eles chamam de outcome wide, ou seja, olhou para um espectro amplo de resultados de saúde e bem-estar. E encontrou associações significativas também com o menor tabagismo e menor uso indevido de remédios prescritos. Isso está nas tabelas do artigo. A maconha é um dos achados importantes, mas não o único, na categoria de comportamentos de risco. Ainda assim, a narrativa que acaba se destacando muitas vezes é essa. E o ponto crucial continua.
a omissão completa de desfechos sociais negativos. O material de crítica é explícito ao citar outras pesquisas que documentam os danos potenciais. Ambientes religiosos que podem ser, sim, fontes de preconceito, de exclusão, de sofrimento psíquico para jovens de minorias, especialmente LGBTQIA+. A analogia usada na crítica é forte. Seria como avaliar os benefícios sociais de fumar em grupo e ignorar o câncer de pulmão. Como a gente pode discutir as implicações de encorajar práticas religiosas, como a conclusão do estudo sugere, sem sequer mencionar esses riscos que são documentados? Tem até um achado no próprio estudo que a crítica levanta. Rezar ou meditar todo dia associado a mais problemas físicos, está lá na tabela 3. Isso não poderia indicar, por exemplo, uma possível negligência com cuidados médicos convencionais em alguns casos? Ignorar tudo isso resulta numa visão unilateral, perigosamente unilateral. A ausência da medição de danos sociais é de fato uma limitação do escopo do estudo. Ninguém está contestando isso. Mas uma limitação de escopo não invalida os achados que foram feitos e que passaram por um escrutínio estatístico rigoroso. Ela restringe as conclusões que a gente pode tirar, claro, e aponta para a necessidade de mais pesquisa, mas não apaga as correlações positivas encontradas para bem-estar psicológico, para forças de caráter e para a redução de certos comportamentos de risco. O estudo mediu o que se propôs a medir dentro de um paradigma que é comum na pesquisa em saúde pública e desenvolvimento juvenil. E quanto à interpretação e às implicações, é fundamental a gente notar a própria linguagem cuidadosa usada na conclusão do estudo. Eles sugerem que encorajar a frequência a serviços e práticas privadas em adolescentes que já possuem crenças religiosas, e esse grifo é importante, pode ser um caminho significativo de desenvolvimento e apoio, possivelmente levando a melhor saúde e bem-estar. Não se trata de proselitismo, mas de um apoio a quem já está nesse caminho. A gente deve dar peso aos aspectos positivos que foram associados de forma robusta. Maior satisfação com a vida, afeto positivo, desenvolvimento de virtudes cívicas como voluntariado, perdão, além da redução de comportamentos de risco. O estudo identifica fatores potencialmente protetores que são relevantes para uma parcela da população jovem. Aí eu discordo veementemente dessa interpretação das implicações e as críticas que a gente analisou me dão bastante suporte para isso. Chamar de cuidadosa uma conclusão que sugere encorajar essas práticas, mesmo que seja para quem já crê, sem sequer mencionar os riscos sociais documentados em outras fontes, me parece problemático, para dizer o mínimo. Como a gente consegue separar o religioso do social, a rede de apoio, as normas, a supervisão dos pais? Isso vem junto com ir à igreja em muitos casos. O estudo não isola o efeito da crença ou da prática espiritual em si e ignora que algumas doutrinas ou comunidades são, sim, fontes de exclusão e preconceito. A comparação com quem nunca frequenta também é falha, né? Essas pessoas têm resultados piores por falta de religião ou por falta da estrutura e do suporte social que os frequentadores recebem, digamos, de brinde. O estudo não permite concluir isso. E isso traz a gente de volta para a questão central, formulada pelas críticas. Qual o valor de um jovem que talvez use menos maconha, mas que foi incentivado a participar de um ambiente que pode ter solidificado ou até aumentado a sua intolerância, o seu preconceito contra grupos minoritários? Avaliar o benefício individual sem considerar o potencial custo coletivo, especialmente quando esse custo envolve fomentar divisão e preconceito, é uma análise perigosamente incompleta. O risco de, mesmo que indiretamente, validar ou promover ambientes que podem gerar exclusão e sofrimento não pode ser ignorado em nome de correlações individuais que têm uma causalidade no mínimo questionável. Então, para recapitular a minha perspectiva, este estudo longitudinal, apesar das limitações que são inerentes a qualquer pesquisa observacional, ele apresenta associações que são estatisticamente significativas e, em certos casos, bem robustas, como os e-values sugerem, entre práticas religiosas na adolescência e resultados positivos lá na frente. Isso abrange desde menor uso de substâncias até melhores indicadores de saúde mental e desenvolvimento de forças de caráter. Essas correlações, embora não provem causalidade definitiva, elas apontam para potenciais fatores protetores ligados à participação religiosa que justificam, sim, mais investigação e consideração. E para resumir a minha posição,
A base causal do estudo é frágil, dadas as limitações metodológicas como medidas simplistas de religiosidade, o provável confundimento residual por fatores parentais que não foram medidos e uma amostra que é pouco representativa. Mais importante, porém, é a visão distorcida que emerge de um estudo que celebra potenciais benefícios individuais enquanto ignora completamente os danos sociais significativos como o reforço do preconceito e da exclusão que podem estar associados a esses mesmos ambientes religiosos. Portanto, a interpretação dos resultados e qualquer sugestão de encorajamento dessas práticas tem que ser vistas com extrema cautela, porque o balanço entre os benefícios medidos, que têm causalidade incerta, e os custos sociais potenciais não medidos, mas bem documentados em outros lugares, é, para mim, altamente questionável. Fica evidente, né? A complexidade do tema e a persistência do nosso desacordo sobre como interpretar esses achados e quais implicações tirar deles. O material-fonte nos mostra correlações, mas o significado dessas correlações e como ou se a gente deve agir com base nelas, isso permanece um ponto central de divergência. Exatamente. E essa análise demonstra a necessidade de abordar essas questões considerando múltiplas facetas. O bem-estar do indivíduo, sim, claro, mas também, e de forma muito crítica, o impacto coletivo e social das práticas e das instituições que estão em jogo. A tensão entre o benefício individual potencial e o custo social potencial é o cerne da questão levantada pelo estudo e por suas críticas. E o material que a gente tem oferece ainda mais elementos para quem busca aprofundar essa reflexão tão necessária.